Quanto tempo que eu não vejo. Boa noite, pessoas. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então tá bom. Para a galera chegar que a gente já começa, tá bom? Gente, boa noite. Eu vou passando enquanto o pessoal está entrando, tá? Um videozinho de só falando que a gente vai trabalhar hoje, tá? E aí a gente já começa. Enquanto isso, o pessoal vai entrando.
identificar o que acontece dentro da empresa se eu sou um gestor que também estou convivendo diariamente ali dentro. Mas, quando eu preciso me projetar para o mundo lá fora, eu preciso olhar a sociedade lá fora, o que exatamente, né, nós precisamos analisar para traçar aí uma gestão estratégica. Então, sempre que nós olharmos para a sociedade, para o mercado, a gente tem aí duas dimensões, que são justamente o microambiente e o macroambiente. Muitas pessoas, muita gente vem me falar assim, Fred, quer dizer então que o micro é exatamente aqueles aspectos que estão mais próximos ou dentro da empresa e macro aquilo que está mais distante? Muito cuidado, não tem nada a ver com distância física, né? Com distância territorial, não é nada disso. Entenda que os fatores microambientais é tudo que existe na sociedade, tudo que existe no mercado, todas as possíveis influências que eu, gestor, aqui dentro da minha organização, consigo propor estratégias, consigo propor medidas para tentar impedir tanto os seus efeitos, os seus impactos. Eu consigo, assim, de uma certa maneira, estabelecer um certo controle, por mais que esses fatores sejam externos. Isso é o que eu identifico no meu microambiente, de todos aqueles fatores lá fora que eu posso controlar os seus efeitos. Agora, nós sabemos, né, que as condições que vêm dessa sociedade, que vêm do mercado externo, que também podem representar condições que eu não tenho condições nenhuma de ter esse controle, isso já vai representar o macro. Então, o que você precisa entender bem objetivamente é micro, tudo aquilo que eu, gestor, consigo controlar. Macro, aquilo que eu não tenho como controlar, mas que vai acontecer ou que realmente se revela ali na realidade do meu negócio. Então, para eu me adequar, né, para eu garantir a minha permanência nessa sociedade, eu vou ter que me adaptar a essas condições que o macroambiente me apresenta. Então, eu não controlo, mas eu preciso ter conhecimento para saber como que nós vamos nos adaptar a essas circunstâncias. Então, quando a gente tem essa projeção do micro e do macroambiente, né, e do necessário diagnóstico organizacional para definir estratégias para a minha organização, eu consigo compreender que, ao analisar o meu contexto interno, eu consigo identificar as minhas forças e as minhas fraquezas. Então, forças serão tudo aquilo que eu, gestor, consigo, né, identificar que vai ser promissor, que vai facilitar o meu sucesso, são as condições que me favorecem, né, os melhores desempenhos, e fraquezas são aquelas condições que a gente não deve simplesmente fechar os olhos. Eu não posso simplesmente ignorar que nós temos restrições. Eu, gestor, preciso sim assumir que nem tudo vai ser possível ali na minha organização. Eu posso ter alguma restrição financeira, eu posso e preciso talvez reconhecer que nós não temos os melhores profissionais efetivamente contratados aqui na nossa organização, ou que existem maquinários que poderiam agilizar mais os nossos processos, mas são equipamentos, são maquinários que nós não temos na nossa infraestrutura. Então, eu preciso ter essa noção. Não adianta fechar os olhos para as fraquezas que existem na minha organização. Eu também preciso considerá-las porque elas vão representar restrições, né? E aí, se eu tenho noção disso, eu simplesmente vou tentar criar estratégias para tentar dirimir os impactos dessas condições. Mas perceba que as forças e fraquezas, como estão no contexto interno, estão totalmente ali submetidas à capacidade de gestão. O gestor ele precisa conhecer e sabe como se apropriar, como controlar essas condições, que já são próprias da empresa. Agora, quando nós nos projetamos para o mundo lá fora, aí sim, né, eu preciso ter essa consideração de que vai existir o microambiente e o macroambiente. O microambiente, né, a gente pode apropriar aí da figura de Michael Porter, quando ele propõe o modelo da análise setorial, da análise da indústria, né, que ele limita ali 5 forças competitivas. Por quê? Para eu não ficar disperso no infinito, né, eu preciso especificar exatamente o que eu vou analisar desse ambiente lá fora que eu posso controlar. Ele vem nos sugerir aí 5 forças, que são exatamente as seguintes. Eu posso observar, né, que eu tenho uma concorrência direta, então eu tenho os meus próprios concorrentes, né, é uma das principais forças a serem consideradas para analisar, para propor estratégia para uma nova organização. Concorrentes diretos são aquelas outras empresas que oferecem produtos semelhantes aos que nós oferecemos, lembrando que produtos não são apenas os bens tangíveis, os bens manufaturados, né, mas tudo que a minha organização possa estar oferecendo,
existirão outras empresas, né, de outras marcas, que também estão oferecendo esses mesmos produtos para tentar atingir, para tentar alcançar a atenção do mesmo público que nós pretendemos alcançar. Então, são concorrentes diretos porque disputam o mesmo público consumidor, o mesmo target, oferecendo o mesmo tipo de oferta. Por isso, concorrentes diretos. E aí, se eu acompanho constantemente o que o meu concorrente direto está fazendo, eu consigo, então, determinar estratégias para driblar aí os efeitos, os impactos das ações desse meu concorrente. Pegando lá nos 5 P's da estratégia, né, como que a gente pode configurar a estratégia de acordo com o Mintzberg, seria o caso, por exemplo, de aplicar o P-deploy, o truque, a manobra, para driblar os impactos aí de uma ação da concorrência. Ou também, né, eu preciso identificar como que nós estamos posicionados na mente do consumidor em relação a esse concorrente. Então, eu posso analisar, será que nós temos condições de superar esse concorrente? Ou se de fato, né, não há possibilidade de superá-lo, a gente vai precisar rever todas as nossas estratégias de marketing, por exemplo. Então, eu preciso analisar a minha concorrência direta. Se existe a concorrência direta, também existem os concorrentes indiretos. E aí, os concorrentes indiretos, eles podem se revelar em 2 maneiras, né? Eu vou ter aquelas empresas que oferecem produtos substitutos. Então, eu tenho lá o caso, por exemplo, né, de organizações que oferecem produtos diferentes, mas que disputam a atenção do mesmo público consumidor. É o caso, por exemplo, chega o final do mês, né? E se Deus quiser, já vai ter passado a epidemia do coronavírus. Se Deus quiser, a gente já vai poder circular, né, na vida social, na vida urbana. E aí, chega no final do mês, você tem lá a sua restrição financeira, né? E aí você escolhe, bom, o que eu posso fazer? Eu posso ir no barzinho, eu posso ir no teatro, eu posso ir no cinema, eu posso jogar uma sinuca com os amigos. Perceba que são ofertas completamente diferentes, né? Mas que estão disputando o mesmo público consumidor, no caso, você, né? Que poderá ser atraído aí por esse tipo de ofertas. Então, a gente também precisa considerar quais são as outras marcas, quais são os outros tipos de produtos que podem substituir um consumo, né? Que um possível consumidor, um possível cliente venha a satisfazer adquirindo um produto, um serviço nosso. Então, a gente também precisa analisar esses substitutos. E os outros concorrentes indiretos representam aí os novos entrantes, aqueles empresários que ainda não existem no mercado, mas que têm interesse, né, de vir atuar no mesmo setor, na mesma área, no mesmo ramo de atuação da minha organização, da minha empresa. Se eu já estou disputando com um mercado com concorrentes diretos, e nós estamos muito bem consolidados, a gente sabe do quão difícil foi atingir esse nível de maturidade da nossa organização. Então, se eu descubro que existe um potencial empreendedor, né, que está interessado em criar uma nova empresa, e essa empresa, se vier a ser consolidada, pode vir a se tornar um concorrente direto nosso, eu posso simplesmente adotar a estratégia de tentar ir lá conversar com esse potencial empreendedor e chamar ele para ser um sócio, se eu vejo que ele realmente tem muito talento. Ou até mesmo chamá-lo para trabalhar na minha organização, mas eu posso tentar impedi-lo, né, por mais que isso possa soar um tanto antiético, mas eu posso tentar impedi-lo de vir a se tornar, de fato, um concorrente direto, né, já que eu já tenho outros ali que eu preciso driblar. Além da concorrência, né, direta e indireta, a gente também tem que considerar, né, as expectativas dos nossos clientes, o que o nosso público consumidor realmente deseja, né, quais são as demandas que eles apresentam, como que nós podemos melhor atender às suas verdadeiras expectativas, às suas verdadeiras necessidades, desejos, porque para a gente continuar existindo no mercado, a gente precisa garantir que esse cliente, que esse consumidor volte a adquirir os nossos produtos, né? Eu não posso perder um cliente para a concorrência. Então, eu preciso constantemente monitorar como que está a satisfação desse meu público consumidor. E, do mesmo modo, como eu não posso perder, né, uma certa exclusividade, não posso perder a atenção dos meus clientes, eu também não posso perder a atenção dos meus fornecedores. Por quê? Por exemplo, se eu já tenho ali dificuldade para lidar com a minha concorrência e o meu fornecedor, ele deixa de abastecer os estoques que são necessários para fazer o meu processo acontecer e vai abastecer exclusivamente, né, os estoques dos concorrentes, perceba que ele acaba se tornando uma força para o meu concorrente. Então, eu não posso perder aí a atenção, né, o compromisso do fornecedor em abastecer o meu processo, as minhas operações, porque se eu incorro no risco de não ter mais a matéria-prima, né,
ou algumas informações, ou no caso aí de uma empresa no setor alimentício, se eu não tenho os ingredientes para fazer o meu trabalho, eu simplesmente não vou ter condições de atender às necessidades dos meus clientes e perco vendas para os meus concorrentes. E mais ainda, né? Além dessas 5 forças competitivas listadas aí por Michael Porter, né? Que são os concorrentes diretos, os concorrentes indiretos, que podem se desmembrar em produtos substitutos e novos entrantes, e os clientes e os fornecedores, alguns outros autores também especificam que existem aí os stakeholders, que representam uma força que possa existir no microambiente. Os stakeholders vão se configurar como todas as pessoas lá fora que não precisam ser clientes da nossa organização, nem fornecedores, mas que de algum modo, né, apresentam opiniões que possam vir a impactar a permanência ou até mesmo o desempenho da minha organização. Então, também preciso ter em consideração essas opiniões da comunidade, né, do local ali onde eu tenho a sede da minha organização, onde eu tenho os meus pontos de venda também, por exemplo. E além dos fatores microambientais, tudo aquilo que eu consigo controlar, existirão também os fatores macroambientais, que eu posso desmembrá-lo em 6, né? Tudo aquilo que eu não tenho condição de impedir, de controlar, mas que eu vou ter que me adequar. Economia, né? Quando nós falamos de economia, eu posso estar observando, preciso observar se o momento, né, das nossas vendas, se aquele contexto, nesse atual instante, está me revelando um período de prosperidade, em que as pessoas estão com muito poder aquisitivo para poder adquirir mais, né, e o público, né, quando a população tem renda, ela logicamente vai consumir mais, e isso vai possibilitar aumentar o nosso volume de vendas. Ou então, se eu estou passando por um período de recessão, né, que infelizmente é o caso de como nós estamos na nossa realidade brasileira. É um momento que as pessoas estão segurando, né, tendo as suas reservas financeiras, não gastando com itens, com produtos, com serviços que não representem necessidade mais emergencial, necessidade primária, né? Esse momento, logicamente, vai me dificultar vendas, porque as pessoas estão com receio, estão segurando ali as suas reservas, né, o seu capital, o seu dinheiro. Então, isso vai impactar na minha organização. E dependendo de como que esteja a economia do país, eu, gestor, não vou ter como mudá-la, né? Eu simplesmente vou ter que me adequar àquela condição que a sociedade está me apresentando. E só para você ter uma ideia mais clara, né, você precisa analisar, se você é um gestor de uma empresa, né, ou um empreendedor, você precisa analisar o tipo de produto que nós oferecemos, ele atende uma necessidade primária ou ele é uma necessidade de lazer, né, é algo que pode ser não de caráter emergente, urgente ali para um possível cliente, né? E aí você tem que observar em qual tipo de renda que o consumidor vai analisar para adquirir o seu produto, né? Todo mundo assalariado tem a sua renda bruta, né, o seu salário bruto, sem ter ali os descontos de impostos, de taxas, né? Então, se for uma condição básica para a vida humana, né, talvez a pessoa precise tirar o dinheiro ali da sua renda bruta para adquirir o seu produto. Depois que é descontada todas as taxas, né, todos os impostos, aí a gente tem a renda disponível, quanto que a pessoa tem para arcar com seus custos de vida, e pode ser aluguel, mensalidade da escola dos filhos, né, aquilo que ela tem habitualmente, né, que é um gasto que ela tem com a sua determinada frequência, que ela já sabe que representa ali a sua rotina, para depois sobrar a renda discricionária. O que ela pode gastar unicamente com lazer, com entretenimento, com bem-estar, né? Dependendo do tipo de produto, de serviço que seja oferecido pela sua organização, talvez você precise esperar para a população ter ali disponível uma renda discricionária. E perceba que isso vai ser muito mais difícil, né? Vai depender aí de um período de prosperidade para o público efetivamente poder gastar com o seu prazer, com o seu bem-estar. Então, a gente tem que analisar, conhecer como estão as situações, as condições econômicas ali daquela sociedade, naquele momento que eu estou lançando as minhas ofertas. Além da economia, né, a gente também tem aí a dimensão da política, que é justamente as decisões do governo, né, as leis, as regulamentações. E aí eu não tenho regulamentações, não tenho leis que são apresentadas apenas pelo presidente, mas eu posso ter alguns regimentos específicos, né, no estabelecimento comercial,
eu posso ter algumas leis de caráter municipal, outras leis de caráter estadual. Então, o que seja decidido por um governo, né, justamente por representar uma condição legal, uma norma, uma lei, deverá ser cumprido. E determinadas leis podem restringir algumas práticas de gestão, né, como, por exemplo, a extração de uma determinada matéria-prima que possa estar ameaçada, e aí tem a intervenção do Estado, a maneira de definir as remunerações dos funcionários. Se a gente está passando por um período de recessão e o governo libera que agora as empresas poderão ter autonomia para negociar valores salariais com os seus funcionários, isso causa um temor, causa uma extrema insegurança, mas a partir do momento que o governo delibera, né, essa medida, as empresas poderão, de fato, implementá-las, né, independente aí do bem-estar dos funcionários, mas pode ser uma necessidade mesmo do empresário. Então, eu vou ter que me adequar às condições que os governantes ali me apresentem, né? Isso vai representar as determinações políticas. E mais ainda, dependendo da exclusividade, né, do produto que seja gerado ali pela minha organização, eu posso também identificar o caso de algumas organizações que podem ser autorregulamentadas. O que isso significa? Como eu estou oferecendo algo que é muito exclusivo e nem tenho concorrente no mercado, talvez eu não tenha ainda todo um regimento, todo um conjunto de normas, de leis já estabelecido pelo governo para eu poder realizar as minhas tarefas, as minhas atividades. Se isso acontecer, a minha organização ganha autonomia para poder determinar quais são as leis que deverão ser aplicadas para nós procedermos com o nosso trabalho. Isso é muito raro, muito específico de acontecer, mas não deixa de ser uma possibilidade, né? Além das dimensões da economia e da política, né, a gente também tem aí a consideração com a demografia. Demografia é quando nós estamos representando características puramente da população. Qual é a etnia que prevalece, qual a faixa etária, sexo, gênero, né, como que eu posso caracterizar uma população, tá, de uma maneira geral, de uma maneira bem objetiva. Muito cuidado, porque muita gente faz confusão com o aspecto demográfico e o aspecto cultural. Demografia é como eu consigo representar, caracterizar mesmo de uma maneira tangível, uma maneira mais objetiva, como que aquela população está se apresentando. Cultura, por sua vez, é quando nós vamos falar de comportamentos, de estilos de vida, né? E aí isso já não é mais um aspecto tão objetivo como a demografia. Demografia eu consigo determinar, né, a renda, se a gente consegue identificar mais o público classe A ou classe C, né, ou classe P, de pobreza, se predomina na nossa sociedade mais mulheres do que homens, isso é aspectos demográficos, né? A faixa etária que predomina neste momento. Então, se eu, por exemplo, pretendo lançar o meu produto, a comercialização de um meu serviço num outro país, eu preciso conhecer, né, qual é o público mais propenso a ser o nosso consumidor. E eu posso me basear na análise demográfica daquela localidade, daquele país, para ter uma estimativa. Bom, aqui predominam pessoas na terceira idade. Então, eu já preciso me orientar para oferecer um produto para esse público, né? Vai ser mais certeiro de ter sucesso. Então, eu preciso também considerar, identificar como que estão sendo caracterizadas as populações, as localidades onde eu lanço as minhas ofertas. Além, né, da demografia, a gente também tem a cultura. Cultura é justamente os aspectos comportamentais, aqueles comportamentos que a gente consegue observar sendo comuns ali numa determinada população. Então, quais são os valores, quais são os principais costumes, o que aquela população, de modo geral, acredita, né, o que ela defende. Pensa aí, por exemplo, eu não posso especificar nomes de marcas aqui, né, por uma questão ética, mas pense, por exemplo, uma rede de fast food, né, de hambúrgueres. E aí essa é uma marca que pode ser projetada no mundo inteiro. E o principal produto que essa marca disponibiliza, ela oferece para o seu público consumidor, é o hambúrguer de carne bovina. Ok. Aí você imagina que essa marca, ela exista na Índia, por exemplo, né, onde as pessoas até passam fome, mas jamais vão comer carne bovina justamente porque é a corporação de Cristo, né, do Deus deles ali. Então, se você chega naquela localidade oferecendo um hambúrguer, né, do pedaço do Cristo deles, isso é motivo de calamidade pública. Então, você não pode cometer uma gafe astrondosa, né,
causar um pânico geral ali naquela localidade, justamente porque já existe um padrão cultural. Essa marca que existe em todo o mundo, né, para ela chegar na Índia, ela precisou ter todo o seu cardápio adaptado, né? Somente carne de peixe ou carne de frango, nem hambúrguer de carne de porco ali não pode ter, porque também tem uma influência aí do islamismo, né? Bom, mas eu preciso analisar isso. Onde eu vou oferecer o meu produto, o meu serviço? Eu tenho que me adequar aos padrões comportamentais, aqueles comportamentos que prevalecem na maneira de representar aquela população. Além disso, né, nós também temos aí as condições próprias da natureza. Então, se eu tenho determinado produto, né, que eu quero comercializá-lo em toda a extensão territorial do nosso Brasil, do nosso país, né, eu sei que, dependendo das condições climáticas, se esse for um produto altamente perecível, vai existir determinadas localidades, determinadas regiões onde a gente não consegue chegar com o nosso produto preservado. Então, eu preciso ter essa consideração. Ou até mesmo, né, como eu falei lá das questões políticas, se eu estou extraindo uma matéria-prima que possa estar sendo ameaçada de extinção, eu não posso continuar explorando essa matéria-prima e incorrendo no risco, né, de tirar aquele recurso natural da população mundial. Então, eu tenho que me adequar aí a essas restrições, essas possíveis limitações. E a outra dimensão que nós temos do macroambiente é a tecnologia. E muita gente pensa em tecnologia apenas como a criação de novos softwares, a criação de novos equipamentos, né, de novos aparelhos eletrônicos. Não é apenas isso. Tecnologia é todo o avanço do conhecimento, todo o avanço do saber. Então, você imagina, por exemplo, o que possa acontecer com a indústria farmacêutica quando for revelada a cura de determinadas doenças que ainda são irreversíveis, né? Como o caso, por exemplo, do nosso atual coronavírus. A partir do momento que nós tivermos essa cura, né, a gente vai ter todo o impacto no estilo de vida das pessoas, na população, e logicamente que isso vai representar repercussões também na indústria farmacêutica, né, nas pequenas farmácias, enfim, nas organizações de saúde do mundo todo. Então, desenvolver um novo medicamento também representa um avanço tecnológico, né, também atende aí às esperanças da humanidade. E aí, a partir do momento que uma nova descoberta é revelada, eu simplesmente posso me apropriar ou me adequar aos impactos, às consequências da revelação daquela nova descoberta. Então, perceba, né, os fatores microambientais são todos aqueles que eu consigo controlar os seus efeitos. Os macroambientais, eu não tenho condição de controlar, eu simplesmente vou ter que me adequar às circunstâncias que são reveladas aí por essas dimensões. E eu espero, né, que essa breve projeção aqui dos fatores micro. Vamos lá, pessoas, todos aí já. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Chegaram aí fora do período. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre micro e macroambientes, tá? E eu já tenho um processo antes de a gente começar esse contexto da aula. Pergunto para vocês, lembrem que eu conversei com vocês sobre a gente montar um trabalho, vocês lembram disso? Sim, professor. Sim, professor. Fechou. O que eu quero de vocês? Estamos aqui 3, 6 em 8. 2 grupos de 4 pessoas. Eu escolho ou vocês escolhem? Se é do trabalho, professor, já está todo mundo separado. São 2 grupos de 4. Que eu tenho hoje na aula. Não sei se tem mais gente aí. Tem mais então, gente. tem mais gente. Aí tem um grupo que ficou com um a mais porque é número ímpar o total. Então, fechou. Primeira coisa. Segunda coisa. Lembra que a gente ia decidir, pelo menos isso que eu me lembro, né, na última vez. Nós iríamos decidir aí o que fazer, não é isso?
ficou para a gente ver o que a gente queria fazer em tema de vida saudável. Isso aí. Então, vamos lá. Primeira coisa, os grupos já estão divididos? Eu quero que vocês montem para mim os grupos, tá? E já montem hoje, vamos montar isso hoje, vamos fazer tudo na aula, de preferência, tá? Já montem hoje um WhatsApp e me incluam no grupo de vocês. Faremos isso a partir de agora. Bora? Vocês têm, blá, 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 uns 5 minutos. Três minutos. Bora? Montem os grupos de WhatsApp, tá? Já me incluam no meio e mandem um oi no grupo para que eu reconheça vocês. Qual que é o seu número mesmo, telefone? Já estou marcando no WhatsApp para quem não tem. No WhatsApp, não, desculpa, no chat. Já está no chat. DDD 13, né, professor? Isso mesmo. Professor, nosso grupo, quem tá de ADM é a Luana. A gente tá chamando ela que ela tá com dor de estômago. Alguém monta, então adiciona o nome dela, gente. Aí a gente, não, aí ela já tem, a gente já tinha um grupo, ela que tá de ADM desse grupo. Eu tô pedindo pra ela me pôr de ADM pra eu poder te colocar, ou ela te colocar. Tá. Opa, chegou um agora. Trabalham Instagram. De quem é esse grupo aí? É o nosso, professor. Teve um outro grupo aqui, blá, 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 trabalho de marketing. De quem é?
Da Marta, da Lu, da Jéssica. Então tá, legal, gente. Primeira coisa, então, que vocês já fizeram, que todos já fizeram, foi adicionar o grupo. Ótimo. Segunda coisa, eu preciso que vocês decidam, e será hoje, qual o ramo de atuação de vocês na parte de vida saudável. Vocês querem falar sobre o quê, pessoas? Então, entre nos seus grupos, tá? E decidam nos grupos. Por isso que eu pedi que vocês fizessem o grupo agora. Tá, Jean? Fulano não está, não tem problema, a maioria vence. Tá? Porque era para eles estarem na aula hoje. Igor, tu tá em algum grupo, Igor? Eu tô no da Tainá, professor. Então, fechou. Eu até escrevi top agora ali. Mandei top. Então, fechou. No grupo. Entre no grupo, já decida no grupo qual a ramificação de vida saudável que vocês vão trabalhar. Por exemplo, professor, posso trabalhar vida saudável com todo? Não é legal, né? Especifique um ramo que vocês querem atuar. Eu quero trabalhar com gestante, quero trabalhar com criança, quero trabalhar com idoso, eu quero trabalhar no contexto de alimentação, eu quero trabalhar no contexto de vertentes de vida saudável, vertentes que eu digo, por exemplo, terapia, alguma coisa do gênero, né? Então, vocês podem trabalhar os vários ramos, são muitos. Eu vou pedir que vocês especifiquem o que vocês querem, tá? E não deixem em aberto, porque senão muita coisa, vocês vão ficar muito perdidos. Então, especifiquem o que vocês querem, decidam agora nos grupos. Detalhe para vocês, vocês têm para esta decisão, né, essa brincadeira de decisão, um tempo aí determinado de agora 15 minutos, no máximo, tá? Quem terminar primeiro fala, professor, terminamos. E aí a gente já começa outro processo, tá? Então vocês têm exatamente isso. No máximo 14 minutos, já caiu um minuto. Então, bora. Desceram nos grupos. Desculpa aí que eu não tô muito ativo, professor. Eu tomei a vacina e deu reação, tá uma porcaria. Igor, de boa, cara. Se quiser sair da aula e ficar só no grupo, de boa, pode ficar sossegado, cara. Não, tranquilinho, dá pra ficar de boa. Eu tô deitado, tentando não dormir, né? Mas eu vou escutando pelo menos. Não, de boa. Eu sei como é que funciona. Pra mim também deu reação, fiquei mal pra caraca, cara, uns 3 dias. Mas eu sei como é que é, então fica sossegado. Não estressa não que eu não vou te encher o saco hoje.
Eu estava anunciando no Google, aí chegou um cara e falou assim, ah, não, o Google não dá resultado, porque eu não estou vendendo. Oi, pessoal, eu só... Vamos lá, pessoas. Vocês têm aí no meu relógio 5 minutinhos, hein? O nosso grupo já decidiu, tá bom, professor? Tá, então fechou. Guarda aí que vocês têm uma tarefa antes disso, tá? O grupo que já decidiu, já me monta o seguinte. O outro grupo está decidindo, que eu estou vendo lá ainda. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão montar, tá? O nosso foco vai ser o Instagram, ponto. Tá? Isso é o nosso foco principal. Vocês vão montar o nome do Insta de vocês. Tudo bem? Defina o nome do Insta de vocês. Ai, caraca. Pessoas, parem aí rapidinho de digitar e voltem para mim, rapidinho. Preste atenção aqui na pessoa que os fala. Bora. Quando vocês focam no nome, primeira coisa, né? Quando eu for focar no nome de um produto ou de uma empresa,
Primeiramente, esse nome ele tem que focar o que eu vou fazer, né? Qual é o meu campo de atuação? Ele tem que atuar, o nome tem que ser focado no processo onde eu vou trabalhar, tá? Por exemplo, primeira coisa de vocês, ninguém pensou nisso que que eu tô vendo, mas a gente está aqui para isso, por isso dessa brincadeira, tá? Primeira coisa, tá? Quem é meu público-alvo? Para quem se destina? Essa é a primeira coisa, tá? Então, qual é o meu público-alvo? Para quem... A gente já pensou, professor, é que a gente está conversando desde a primeira aula. Tá. Então, para quem se destina a isso? O nome do meu produto, ele vai focar o meu público-alvo, tá? Então, esse é o contexto primário, tá? Então, o nome do meu produto será focado em cima do meu público-alvo, tá? Podem voltar ao processo de vocês. 5 minutos. Fiquem à vontade.
Voltamos. Vamos lá, voltamos. Só para lembrá-los, né, vocês tinham aí um tempo para decidir o nome. Alguns talvez já decidiram, outros ainda estão na busca pelo nome perfeito. Deixa eu falar para vocês, gente. Esse tipo de método que eu usei com vocês chama-se brainstorm, né? É o método utilizado para que vocês desenvolvam a atividade lógica, tá? E de raciocínio para algum problema que vocês têm. Tá? Então, cada um fica dando vários contextos até alguém decidir aí o que será o ideal. Né? Então, esse foi o brainstorm, né? Chama-se chuva de ideias, né? Que vocês desenvolvam isso. Gê, mas por que do tempo? Porque se eu deixo muito aberto para vocês, isso fica muito perdido. Né? Então, por isso do tempo. E aí, eu vi muita gente colocando, muita gente falando lá no chat de vocês, né? Primeira coisa, gente, quando eu for decidir pelo nome, ou eu decido pelo nome, eu tenho algumas variantes que eu tenho que saber, né? A primeira variante que eu tenho que saber será que esse nome existe? Será que ele não existe? Tá? Se ele existir, Jean, eu posso colocar algo similar? Sim, pode. Só não pode ser igual, né, gente? Porque em vez da galera achar o de vocês, acha o similar e aí vai acabar seguindo o similar. Né? Sobre o contexto aí, são dois grupos. Né? A gente vai fazer uma competição entre os dois grupos. Né? Então, cada um vai, é óbvio, seguir o seu caminho. Aquele grupo que tiver maior número de seguidores e menos seguidos será o campeão. Tá? Então, vocês vão decidir nesse contexto. Maior número de seguidores e menos seguidos. Jean, tem algum padrão aí que não pode ser feito? Sim. Comprar seguidores. Comprar seguidores não pode, tá? Já teve um grupo que a gente fez essa atividade e os meninos compraram seguidores. Então, comprar seguidor não pode, tá bom? Esse é o único diferencial que eu tenho para vocês. Então, decidam o nome do grupo, tá? Já coloquem o nome no Zap, nome do grupo de vocês, tá? Em vez de lá, trabalho de marketing. Então, coloco lá, trabalho, vida saudável, já sei que é o grupo de vocês, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês podem decidir o nome enquanto isso e ver o vídeo, não tem problema. É um videozinho de como turbinar o Instagram de vocês, marketing digital, tá bom? É rapidinho, acho que é 8 minutinhos só, tá? Então, vão decidindo, que no final da aula eu quero saber onde vocês chegaram no padrão de vocês. Sou Camila, eu trabalho com marketing digital e no vídeo de hoje a dica é para você que está no Instagram. O que está dando certo, como gerar resultado, por que está tão difícil conseguir mais seguidores e engajamento. Vem comigo e se joga!
Primeira coisa que precisa ser dita: Instagram não é para todos. Isso era um erro lá da época do Twitter, né? Empresas todas queriam estar no Twitter, só que nada é para todo mundo. O Instagram também é assim. O Instagram são para marcas, empresas que têm estratégias que estão focadas em produtos com apelo visual. Você tem que ter alguma coisa que gere imagem bonita, alguma coisa que seja para ser visto, né? Então eu vivo isso. O que acontece com a minha atuação? Eu tenho um trabalho de consultoria, que é direto com empresas, com executivos, empreendedores, e eu tenho um trabalho de cursos, capacitação, treinamento. Não posso chegar lá no meu cliente e falar assim: vamos tirar uma selfie aqui pro Instagram? Isso não funciona, é totalmente indelicado, deselegante, e 99,9% dos clientes quer sigilo nesses momentos. Para os treinamentos, acaba tendo isso, as pessoas querem lá, querem saber, querem se ver, querem ser marcadas. Então, é uma estratégia de conteúdo que funciona melhor para essa mídia. Se a sua empresa está no ramo de moda, de acessórios, de cosméticos, qualquer coisa visual, ela vai ter um resultado muito melhor do que se a sua empresa não tem algo visual para mostrar. Se a tua empresa não tem algo visual para mostrar, repensa a tua estratégia dentro do Instagram. Pode ser que você esteja gastando bastante energia numa rede social que não vai trazer resultado, porque lá não é o seu lugar. Uma outra coisa importante a ser dita: o Instagram era um lugar muito fácil de você ser encontrado, porque ele era menos concorrido. Então você colocava lá uma hashtag. O que é uma hashtag? Ela é um filtro de busca. Quando você clica, você encontra outros conteúdos que sejam marcados com ela. Então ela é um filtro de busca com uma etiqueta de conteúdo e você acabava seguindo essas pessoas. Também acontecia muito a entrega desse conteúdo, ela era o quê? Cronológica. Então você ficava lá navegando. O Instagram era uma rede social, tinha muita distorção de tempo, então você ficava lá navegando e achava que passaram-se apenas 5 minutos e tinham passado 3 horas. Público-alvo: mulheres. Então você estava ali passando, ficava seguindo as pessoas, tudo isso pela ordem cronológica. Você publica às 9 horas, publica às 10, publica meio-dia. Quando o Facebook comprou o Instagram, ele aplicou dentro do Instagram as regras do Facebook, o famoso EdRank, que é um algoritmo, é uma regra, né, automatizada para a entrega do conteúdo. A entrega do conteúdo não é mais cronológica, tipo, postou às 10, entrega às 10, baseada no tempo, né, na hora que a pessoa publicou. Ela é baseada em outros critérios. Então você vai encontrar o conteúdo dentro do Instagram que você, com as pessoas ou com as marcas, com as contas que você mais interage, com quem você responde, com quem tem maior proximidade, com aquelas que produzem conteúdo mais frequentemente. Começou a ter umas regrinhas aí com um monte de perguntinhas e respostas, né? Tem mais coisas na jogada para esse conteúdo chegar até você. Também ficou claro nas últimas pesquisas que os usuários, na sua maioria mulheres, elas não estão mais rodando tanto dentro da rede, né? Então baixando e ficam lá nessa distorção de tempo, porque a gente vive um momento de hiperconcorrência. Hiperconcorrência pelo quê? Pela atenção do nosso usuário, né? Então a gente tem Facebook, tem WhatsApp, tem Instagram, tem e-mail, tem a correria do dia a dia, tem Netflix, tem vídeo no Facebook. Então as coisas estão mais frenéticas e o nosso usuário, o nosso cliente, assim como nós, tem menos tempo. Ele também, a distorção de tempo não está tão evidente. Então, beleza, o que acontece? A gente não entrega o nosso conteúdo tão bem para o nosso cliente não nos vê, quem não é visto não é lembrado, e aí o engajamento cai. Não é o teu conteúdo que está errado, é você que não está chegando lá. Porém, os anúncios pagos no Instagram, eles não têm, assim como no Facebook, aquela questão de impulsiona que você chega em quem te segue. Ainda são anúncios com muito foco em levar para outro lugar. Você vê lá o produto e fala, saiba mais. Quando você clica, você vai para um e-commerce. Quem já anunciou aí em Instagram sabe disso. Fala, poxa, eu fiz anúncio no Instagram, recebi bastante clique, mas eu não ganhei seguidores. Claro, a pessoa está lá navegando, ela não vai clicar e se engajar. Às vezes curte, comenta, mas ela principalmente clica. Tem tudo a ver com o objetivo, mas às vezes a gente não fica ligado nesse detalhe. Então, dica de ouro. Onde está a atenção do nosso usuário, do nosso cliente, né? Principalmente das mulheres? Quando saem as pesquisas, onde que está essa atenção? Lá nas bolinhas do Stories. Quando
quando estão acontecendo as pesquisas e fala assim, como é que você se comporta quando você abre o Instagram? Todo mundo responde, primeiro eu olho as stories. E é por isso, o Facebook estava tão ciente disso, né, que ele tentou comprar o Snapchat. Então a gente sabe que teve toda uma treta aí, que o Stories foi bastante inspirado, para usar um termo politicamente correto, ele foi bastante inspirado no Snapchat. Então o Snapchat recentemente falou que ele tem 166 milhões de usuários ativos. O Stories no Instagram, ele tem 200 milhões de usuários ativos. Lembrando que o Instagram tem 700 milhões de usuários totais. Então é bastante gente, isso é concorrência também, né, para você receber. Você vai seguindo contas. Então, claro que isso impacta a entrega do conteúdo, mas onde que a sua marca tem que estar? Lá no Stories. É a chance que você tem de você diminuir um pouquinho a frequência do teu conteúdo ali no feed, na tua timeline. Não precisa colocar tanto conteúdo ali e leva isso pro Stories. Que tipo de conteúdo você leva pro Stories? Antes tinha que ser assim, bastidores, né? Uma coisa mais de bastidor, um conteúdo muito diferenciado. Agora a gente sabe que o conteúdo do Stories também vai ter que ter a cara da tua marca. Ele não pode ser tão bastidor. Ele pode ter a cara da tua marca, mas ainda tendo um pouquinho de cara mais assim de, o que tá fora da cena. Você não precisa ter uma preocupação tão grande com a quantidade, porque o Stories permite que tenha um número de posts maior. Em relação aos horários, né? Geralmente o que funciona mais é meio da manhã, meio da tarde e noite. Noite é muito consumido. Mas sempre lembrando que o melhor é testar. Outros conteúdos que funcionam bem. Promoções, você evidenciar, tá acontecendo uma promoção. É você evidenciar uma novidade, é você evidenciar algo exclusivo. Para quem tem e-commerce, para quem faz encomendas, para quem quer de alguma forma chamar a atenção do seu cliente no Stories, tente criar um cupom promocional ou alguma coisa que vai gerar assim aquela recompensa financeira, sabe? Como um cupom de desconto mesmo, que esteja só no Stories, para a pessoa, ela quer clicar ali que ela sabe que em algum momento essa coisa meio surpresa vai aparecer ali. Isso é um gatilho bem legal que dá bastante resultado. Outra coisa que ajuda bastante a ter resultado no Stories é você usar os filtros nativos do Instagram, né? Então você usa lá os filtros, aplica texto, você usa para as contas verificadas. Depois eu coloco aqui na descrição do vídeo um pouquinho de como verificar a sua conta. Eu sei que tem gente com dificuldade nisso, é difícil mesmo às vezes. Quando você verifica a tua conta, você pode colocar o clique para um linkzinho, né, para levar o clique ali do Ver Mais, que pode levar para o canal do YouTube, pode levar para o site, para a loja, dando aí uma vantagem bem interessante. O fato é, quando você publica no Stories, você tende a ter um engajamento, então um nível de resposta maior e também o número de visualizações, né? A tua audiência também é maior. Tem uma estratégia de conteúdo bem definida para garantir que sim, um vai complementar o outro, mas como a gente sabe que não tá fácil para ninguém, se você precisar, né, remanejar isso, tira um pouquinho do teu esforço do que vai pro newsfeed, né? O que tá lá no feed, que na linha do tempo da marca, e joga isso pro Stories. Para fechar, quero falar um pouquinho também de feed harmônico. Você sabe o que é o tal do feed harmônico? É aquele feed todo arrumadinho, né? Onde tudo faz sentido, ele é lindo, ele usa as mesmas cores, o mesmo conceito, ele conta uma história. Muita gente me pergunta, Camila, eu preciso ter feed harmônico? Antes a resposta era sempre, não. Isso não faz o menor sentido do comportamento do usuário. O usuário não pega, te encontra e te olha assim como uma página, como um site. Ele tá ali consumindo o teu conteúdo aos poucos. Sem contar que para ter feed harmônico, você tinha que ficar fazendo 3 publicações ao mesmo tempo, que acabava cansando, né, o teu cliente, o teu usuário, quem segue a tua conta. Hoje essa resposta mudou um pouquinho. Para a gente ter feed harmônico pode ser interessante. Sabe para quem? As empresas que estão ligadas ao ramo da moda. Isso virou aí um pré-requisito de mercado. Porque todo mundo começou a fazer, os estilistas gostam, é visualmente interessante, todo mundo que olha é impactado. É regra? Claro que não. Você tem que testar. Às vezes não compensa. Realmente não vale a pena. Você pode pegar uma pitadinha dessa estratégia e implementar. Precisa ser 3 fotos, tudo fazendo sentido? Não, né? Mas você pode seguir um pouco dos elementos de cores, contar uma história da tua campanha, toda essa parte que ficou importante nesses mercados ligados à moda.
tá? Porém, não, ela não é um pré-requisito e eu sempre recomendo que teste, sempre avaliar esforço versus resultado. Porém, gente, em linhas gerais, hoje, para a gente ter sucesso no Instagram, é bem importante usar o Stories, complementar isso com o feed e principalmente usar a ferramenta para relacionamento. Aproveita que você está lá para conversar com formadores de opinião, como blogueiros ou os famosos digital influencers, que não precisam ser só os bambambãs nacionais, eles podem ser regionais, alguém da sua cidade, não precisa ser alguém super estrela, pode ser alguém que tenha relevância dentro de um contexto. Influência sempre depende de um contexto. Você pode ser influente dentro do teu colégio, não é assim quando a gente é adolescente? Continua valendo para o mundo digital e para a vida adulta e para a vida das marcas, porque nós somos todos seres humanos. Pense no teu contexto. Use essa rede para conversar com essas pessoas, porque é uma rede que permite muito isso. Isso pode fazer bastante diferença na tua estratégia. Ela deixa de ser uma coisa só para mostrar, para ser algo para conversar, o que acaba trazendo resultados melhores. A sua marca, a sua empresa usa o Instagram? Tá difícil ter resultado? Compensa? Me conta, porque eu adoro responder vocês nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Vamos lá. Pergunto para vocês. O que vocês acharam? Professor, é basicamente uma ciência inteira por trás de uma rede social. Antes era só uma porcariazinha, você botar uma fotinha, uma rede social para você e seus amigos. Hoje é um puta de um comércio gigante. Tá doido. É assim, gente, porque na realidade eu optei em fazer esse trabalho com vocês no Instagram, na realidade, né? Por que disso? Porque isso pode ser também um contexto financeiro para vocês. Já tive turmas que eles absorveram essa ideia que a gente tem hoje, né? E ganharam dinheiro com isso. Então, já tive turmas aí da própria faculdade que eles, se não me engano, cada um aí chegou a tirar uns R$300 nessa brincadeira. Né? Eles levaram isso para o lado financeiro da coisa e ganharam dinheiro em cima. Eu falo, professor, a gente pode ganhar uma grana? Pode, trabalho de vocês. Né? E ganharam uma grana em cima. Como eles fizeram? Vocês vão ter que descobrir. Eu não vou ficar falando que vai ficar fácil. Né? Mas aí vocês... É um contexto legal para vocês. Tá? Então, é uma vertente aí onde vocês podem ganhar uma graninha também, quem quiser. Perguntas? Falem agora. Podem perguntar. Ninguém? Todo mundo concentrado? Fala, Jéssica. Não tem pergunta, não. Eu tenho uma pergunta para vocês, que vocês poderiam fazer e não fizeram. Professor, o que nós ganhamos com isso? Olha que pergunta interessante. Com o trabalho? Já sabemos, 3 pontos. Já sabemos, 3 pontos na média. Da P1 e da P2. Como assim, professor? Vocês vão levar 3 pontos na prova da P1 e na prova da P2. Na prova da P1 agora e na prova depois na N2 lá. Então a sua prova da P1 vai valer 7? Vai valer 7. Não, esses 3 pontos vão estar inclusos na prova. Tá? Detalhe para vocês. Só vai ganhar 3 pontos aqueles que tiverem maior engajamento. Lembra que eu falei para vocês? Os vencedores. Tá. Eu achei que ia ser na média final, os 3 pontos na média final. Posso até dar, Jéssica. Posso seria até mais justo, né? Porque Verdade. vai começar agora. Seria até mais justo. Aí a P1 já tá logo aí. Ó, a Luana entrando na onda da Jéssica. Bonito isso. Não, professor, presta atenção. Um inscrito. Ou o grupo do Treinar ganha um inscrito aí, né? Vou fazer o seguinte com vocês.
para não ser uma pessoa injusta. Darei aí 3 pontos para vocês no contexto da prova, tá? Porque se a prova vale 10, vocês estão ganhando 3 pontos em cima. Então, vocês vão tirar 7 pontos, basicamente vai dar no mesmo, né? E o grupo que perder vai na metade, vai com 1,5. O que vocês acham? Professor, quando que vai ter que entregar esse trabalho? Quando que o senhor vai ver realmente quando que já vai? estamos funcionando a partir de hoje. Mas Já quando pode que... publicar as coisas, tudo? Já? Vai entregar, assim, vamos finalizar o trabalho na N2, tá? Na prova N2 a gente finaliza. Tá? Na prova N1, aquele grupo que tiver com um nível maior, leva 3. Aquele grupo que tiver com um número menor, 1,5. Metade, que não vamos ser tão injustos assim. Legal, professor. Né? Tá bom. É um negócio bem intercalado aí. Né? Se na P2 outro grupo tiver acima daquele que estava na P1, vai levar os 3, o outro leva 1,5. Tem prêmio de consolação, né, professor? É legal. Sim, claro. É sacanagem o cara se matar e não levar nada. Não, é sacanagem. Né? Então, É desanimador, professor. Tem que animar o pessoal. 1,5 e 2. Só que é o seguinte... 1,5 tá bom. Só que é o seguinte, 1,5 e 3, né? Desculpa. Só que é o seguinte, aquela galera que não fizer nada, porque eu já tive grupo que se matou, os caras estavam com um processo de engajamento aí de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, desculpa, 5.000 pessoas. E o outro grupo estava com 100 pessoas desde a primeira prova e não aumentou o engajamento na segunda. Aí é sacanagem também, né? Vocês não devem concordar comigo, porque não fizeram nada para que isso melhorasse. Né? Então, vamos trabalhar para isso, tá? Eu quero que vocês tenham perguntas, pessoas. Me falem se vocês têm perguntas ou não sobre isso. Então, a partir de hoje tá valendo, então? Começamos a partir de hoje, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, nome, o que vocês vão fazer. Já tem definido agora o que vocês vão fazer. Pô, legal. Só lembrando para vocês, quando eu falo em público-alvo, né, eu vi a galera fazendo, eu fiquei quieto, mas agora eu vou me meter. Quando eu vim falando para vocês de público-alvo, o público-alvo é o público que eu vou focar, né? Então, quem é o público que eu foco? Jean, eu vou fazer sobre vida saudável, né? Legal. Mas eu tenho vida saudável em vários ângulos. Eu tenho vida saudável para criança, vida saudável para o adolescente, para o idoso. Que tipo de pessoa eu foco, tá? Eu vou deixar muito aberto? Vocês querem deixar? Tudo bem, mas vai ser mais trabalho para vocês. Então, se vocês tiverem um foco mais direto, fica mais fácil para vocês trabalharem com esse público. Né? Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com adolescentes. É uma outra linguagem, uma outra fala que eu vou fazer, não é a mesma fala que eu vou fazer com adulto. Não sei se vocês estão entendendo o andar da carruagem. É uma outra pegada. Eu vou trabalhar com uma faixa etária aí dos 20 aos 40 anos. Pô, legal. É uma outra pegada. Né? Então, tipo assim, eu não vou dar tanta ênfase para o idoso, para a criança ou para o jovem. Eu vou focar uma faixa etária limitada. Tá? É o tipo de linguagem que eu vou trabalhar com essa galera. Né? Então, por exemplo, você não vai trabalhar uma linguagem mais, como posso falar para vocês, com mais gírias, com mais contextos atualizados com o pessoal de 20 a 40 anos. Né? Assim, uma pegada mais nerd, por exemplo, talvez, para essas molecadas novas, entendeu? Então, depende muito do que vocês querem. Tá? Então, é isso que vocês precisam definir aí, né? Com esse padrão. Tá? Que senão o negócio complica para vocês. Se vocês deixarem muito aberto o contexto da fala, do pensar aí de cada geração, meio que se confunde. Tá? Então, para quem é óbvio que tem um ou outro acaba seguindo o processo, né? Mas para quem vocês querem,
direcionar isso. Né? Por exemplo, eu tenho várias pessoas de várias faixas etárias diferentes na sala, né? E todos pensam diferentes. Então, por exemplo, às vezes, quem tem uma idade assim mais na sala, talvez a Sueli, a Jéssica, nem tanto, a Jéssica é mais nova, mas assim, a fala da Luana vai ser diferente para o contexto da Sueli, né? Porque são E pessoas... nada, eu entro na onda da Luana também. Sueli, não estou te chamando de velha, tá? Não é isso, não. Eu entendi a indireta, professor, obrigada. Sueli, fala assim, professor, nós pode ir pá que nós não dá ímpar não, tá ligado? Vocês entenderam o que eu quis falar, tá? Então, vocês têm que se direcionar aí para onde vocês querem ir. Né? Então, só tomem cuidado nisso, para que vocês não fiquem perdidas no tempo e espaço aí das comunidades no processo online, para vocês não se perderem aí e acabarem perdendo engajamento. Tá? Eu sempre vou passar para vocês um videozinho de atividade do Instagram, de marketing digital, até que vocês irem pegando com o tempo o processo. Né? Mas vocês vão demorar um pouco, gente, nesse processo mesmo, não esquentem a cabeça com isso. Tá? Até processo de engajamento, como é que faz, né? Mas vocês vão ficar bons nisso. Até o final do curso, vocês vão estar manjando bastante de Instagram aí. Né? Vocês vão ver que vai ser legal até para vocês, né? Para a empresa, para vocês trabalharem com isso. Né? Então, vocês vão ver que não é fácil ser influencer digital, tá? Não é mesmo, porque eu tô há anos nessa, eu sou flopada das flopadas. Eu quero aprender tudo para depois eu ficar top. É isso aí, gente. Gente, então, só falando para vocês, no contexto, eu tive uma turma que eles faturaram R$6.000 nessa brincadeira. Tá? Eles pegaram empresas para patrocinar o Instagram deles, entendeu? E a galera pagava para eles fazerem anúncio no Instagram deles. Porque assim, como é voltado para a vida saudável, eles foram atrás de spa, foram atrás de produtos de alimentação, sabe? Então, eles captaram um monte de empresas para patrocinar o Instagram deles. E a galera dava tipo assim, um exemplo, vamos fazer sorteio. Então, dava um dia no spa tal, você entendeu? Então, eles bombavam o Instagram. Eles chegaram aí a 5.000 seguidores em 3 meses, 2 meses. Vocês terem uma ideia, ó, como eles batalharam. Mas também, detalhe, né? Eu vi um pessoal fazendo e já comecem a fazer. Separem as funções que cada um tem que fazer, né? Dentro porque agora vocês estão uma empresa, né? Basicamente. Dentro da empresa. Então, cada um tem uma função específica. Separem as funções de cada um. Né? Não deixem... sempre alimentem o Instagram de vocês diariamente, tá? Então, sempre alimentando o Instagram, não vai ter jeito, gente. É trabalho, vai ser um trabalho que é trabalho, né? Então, e isso é legal até para vocês, vão ver que o negócio não é tão fácil assim ser um influencer aí. É bem pesado. Perguntas? Falem agora. Nenhuma? Então, tá bom. Pessoas, então, já são 10h30, quase 10h20 para as 11 já. Semana que vem, eu volto de novo com macro e micro ambientes. Aí agora sou eu falando sobre isso, tá? Só dei uma aberturinha para vocês, para a gente entrar nesse processo. Aí semana que vem eu entro nisso, nesse processo de macro e micro, a gente ainda volta de novo com o Instagram, com a parte do site de vocês. Lembrando que essa parte de montagem, de atividade, a gente vai fazer na minha aula, tá? Para que vocês acabem não perdendo tempo em casa ou no trabalho, que é uma sacanagem isso com vocês. Então, eu vou começar a ceder umas partes da aula para vocês montarem, arrumarem e se organizarem quanto a isso, tá bom? Perguntas? Não? Então tá ótimo. Pessoas,
Só os vejo agora semana que vem. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Até mais, professor. Boa noite, professor. Tchau, Boa noite, Boa gente. noite, professor. Tchau, tchau, gente. Ô, Jean, enxuga o banheiro com essa toalha que tua mãe deixou aí, põe o balde, aí amanhã a gente rejunta.
Operações. Aqui de varejo. Marketing de varejo. Marketing de varejo. Mas já foi? Tem nada, não saiu.